Casares cobra fair play financeiro de clubes e critica ciranda de atletas, temos que ter regras. O dirigente do São Paulo reclamou de transferências de jogadores entre clubes pertencentes ao mesmo grupo ou dono. Casares fala sobre fair play. Júlio Casares, presidente do São Paulo, decidiu fazer uma declaração sobre o fair play financeiro no futebol brasileiro. Vale ressaltar que esse sistema já ocorre em outras ligas mundiais. Em entrevista exclusiva à ESPN, Casares revelou que fez um pedido para a CBF implementar o sistema. Na declaração ao portal, o dirigente são paulino ainda revelou que o fair play financeiro deve ser feito para todos os times, independente de ser SAF ou não. Na questão do fair play, a nossa preocupação, e aqui não há nenhuma colocação ao clube SAF ou não, é que você tenha uma regulação da atividade, onde um clube que fatura X não pode ter investimento na contratação de um jogador que seja acima do seu faturamento. Nós temos que pensar no mercado, que fatura mais porque foi muito competente ou porque tem uma torcida maior, pode dentro de um percentual, estabelecer um teto de investimento, começou ele. Casares critica a ciranda de jogadores. Outra coisa que nos preocupa são grupos que representam um clube no Brasil e são donos de outros clubes no mundo, onde fazem uma ciranda de atletas. Coloca atleta ali, depois vende o atleta para o próprio grupo. Eu não sei qual foi o tipo de valor, se foi de mercado ou corporativo, e eu sou sócio talvez de alguns atletas que já tiveram vendas internacionais de grupo para grupo. Eu questiono, os meus 15% foram de mercado ou foram questões de transações corporativas? Chegou a hora da CBF abrir esse espaço, prosseguiu ele. Pela primeira vez eu vejo um entendimento desses grandes clubes para tocarem em situações difíceis que são arbitragem, calendário e fair play financeiro. E o fair play financeiro não é choro de quem fatura menos. Hoje você vê o Botafogo liderando, o Flamengo, por exemplo, o que ele vai fazer dentro do orçamento dele, é problema do clube. Agora, você ter um faturamento que tem o teto X e investir em futebol acima desse teto, há um desequilíbrio esportivo. Isso é muito claro, seguiu o dirigente. Deixando claro não ser contra a SAF, Casares ainda revelou que se preocupa com o tipo de dono que pode adquirir um clube. O dirigente do SPFC definiu dois tipos de donos, os sérios e os aventureiros. Dirigente se preocupa. É claro que um clube que fatura 1 bilhão vai poder investir mais do que aquilo que fatura 500 milhões. Isso é da natureza do mercado, mas temos que ter regras. Senão, os clubes vão se tornar uma SAF, cada um decidindo da sua forma, porque não há salvação, disse. Eu não sou contrário à SAF, isso pode ser discutido um dia, mas o que vai valer mais? Uma SAF com investidor que pega um clube organizado ou investidor com o pires na mão, como vimos no Brasil em 3 ou 4 situações, totalmente arrebentado. E esses clubes não conseguem mais se recuperar. E eles podem vir com um dono sério ou com aventureiro. É isso que o futebol como patrimônio do povo tem que ser protegido, finalizou. São Paulo toma decisão sobre o futuro de Alan Franco e inicia renovação contratual. Com contrato até dezembro de 2025, o zagueiro poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir do meio do ano que vem. Alan Franco de saída? Nas últimas horas, o zagueiro Alan Franco foi fortemente especulado para uma saída do São Paulo rumo ao Boca Juniors. A imprensa argentina colocou camisa 28 como uma das prioridades do time chinês. Apesar disso, segundo apurou o Bolavik Brasil, a informação não passa de especulação neste momento, com clube e jogador não recebendo qualquer contato pela saída do defensor, que se tornou titular absoluto. Ainda como soube a reportagem, o argentino iniciou as tratativas para uma extensão contratual nas últimas semanas e as partes estão propensas a uma renovação de contrato nos próximos meses. Renovação. Com contrato até dezembro de 2025, o zagueiro poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir do meio do ano que vem. Com isso, a direção já quer se prevenir e fazer a extensão de contrato. Franco está em sua segunda temporada como jogador tricolor e atual tem sido de protagonismo. O atleta chegou em janeiro do ano passado, mas em 2023 era a quarta opção do elenco, atrás de Beraldo, Arboleda e Diego Costa. Apesar disso, essa temporada está sendo diferente. Com Carpini, ele continuou na condição de reserva e viu seu espaço também diminuir com a volta de contusão do zagueiro Nahuel Ferraresi, após 8 meses de cirurgia. Zubeldia chegou e deu continuidade para o zagueiro, que assumiu a posição ainda com Milton Cruz como interino. Com isso se tornou titular ao lado de Arboleda e se destacando pelo lado esquerdo do sistema defensivo.
Casares revela que a anulação de Fluminense x São Paulo é libertadora para a CBF. Ficamos estarrecidos. Presidente entrou em detalhes sobre problema que prejudicou o tricolor. Tricolor retorna para decidir. O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira 12 para o duelo decisivo contra o Atlético Mineiro, nas quartas de final da Copa do Brasil. A missão do tricolor paulista é reverter o placar adverso da primeira partida disputada no Morumbi, quando a equipe mineira venceu por 1-0. Neste contexto, a comissão técnica está preocupada com a situação de Damian Bobadilla, que sofreu lesão na panturrilha enquanto serve a seleção paraguaia e pode ser desfalque importante para o confronto da Arena MRV, em Belo Horizonte. Contudo, outra situação que chama atenção os bastidores do Clube da Fé é o pedido pela anulação da partida disputada contra o Fluminense, por conta de erros da arbitragem. Casares esperou o áudio do VAR ser divulgado para tomar a decisão, e estarrecido, explicou que o problema revelado não deixou margens para outra atitude do São Paulo. Pedido quer mais do que a simples anulação. Não temos outro caminho. Nós ficamos estarrecidos, não só pelo erro de direito, mas pela postura do árbitro, inadequada para quem deve comandar um espetáculo e decidir por lances capitais. Não nos resta outra alternativa. Ninguém gosta de anular um resultado, mas quando há um erro de direito tão caracterizado, com tantas provas, o bom direito está aí, iniciou o presidente. Para o mandatário do único tricampeão mundial de clubes do Brasil, a mobilização tem como propósito ajudar na evolução do futebol como um todo. Oportunidade para correções de absurdos. Não tenho dúvida que o tribunal e seus membros têm bom senso e vão decidir pelo bem do futebol brasileiro. Quem sabe essa decisão pode contribuir para o futebol como um todo. É irrefutável. O áudio mostra tudo. Esse pedido de anulação não é só do São Paulo, é para o futebol brasileiro se libertar desses erros absurdos, cravou Casares. Para finalizar, o presidente afirmou que o caso é uma oportunidade para a CBF e o STJD. Esse tribunal tem a grande oportunidade de sanear a arbitragem, o início de um saneamento. Não tenho nada contra o árbitro, mas está claro que ele foi desastroso, e não adianta ele ser suspenso, reciclagem, ou toma uma medida exemplar agora, ou vamos ter que calar todo mundo. Zubeldia faz grande reformulação e lateral puxa fila de 13 saídas do São Paulo. Diversos nomes estiveram na mesa da comissão técnica para avaliação nos últimos dias e uma limpa foi feita no São Paulo. Reformulação no São Paulo. O técnico Zubeldia em todo o aval da diretoria do São Paulo para fazer uma reformulação no seu plantel. A comissão técnica fez uma avaliação sobre alguns atletas que estavam no elenco e decidiu que não contaria com alguns deles. Segundo apurou a reportagem do Bolavic Brasil, diversos nomes estiveram na mesa da comissão técnica para avaliação nos últimos dias. Após reprovação, alguns deles estão descartados pelo treinador. O São Paulo liberou o lateral esquerdo Matheus Zanella para o Makedônicos da Grécia. Com contrato até o ano que vem, ele foi cedido com manutenção de 30% de seus direitos. Ele estava no sub-20 e não foi aprovado pelo comandante. Notícias do São Paulo. Seu nome foi levado para a técnica que vetou qualquer possibilidade de utilização do jovem. Com isso, a diretoria se viu na obrigação de conseguir ao menos a manutenção de um percentual dos seus direitos, e assim o fez. O futuro do volante Fegson Mendes é uma grande incógnita também e seria mais um que vive uma situação de saída. Fora dos planos do São Paulo, ele foi titular do Equador na partida contra a seleção brasileira. Até aqui, não ganhou uma oportunidade sequer sob o comando de Luiz Zubeldia. Continua trabalhando no CT e tem contrato até dezembro de 2025. O meia Matheus Amaral renovou seu contrato com o São Paulo até 2026 e foi emprestado ao Alexandria, clube da Ucrânia. O São Paulo decidiu não permanecer mais com nenhum jogador que seja do clube e não tenha mais chance de atuar nos profissionais. Todos terão contratos rescindidos ou liberados para acertarem com novos clubes. Veja a lista. Thales Vander, cessão de direitos ao AVS Sport. Maioli, cessão de direitos ao Apoel CHP. João Miranda, cessão de direitos, São Paulo permanece com 30%. Paulberg, cessão de direitos, São Paulo permanece com 30%. Léo Silva, empréstimo ao Volta Redonda e já retornou. Enzo Boer, contrato encerrado, assinou com o Santos, São Paulo fica só com o mecanismo FIFA. Matheus Amaral, meia renovou até 2026 e foi emprestado ao Alexandria da Ucrânia. Ryan Felipe, atacante rescindiu e acertou com o Atlético MG, SPFC fica com mecanismo. Matheus Zanella, lateral esquerdo assinou com Makedônicos e o SPFC fica com 30%.
Lucas Inácio, zagueiro, foi emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto. João Adriano, cessão de direitos, São Paulo permanece com 20%. Nicolas Ferreira, empréstimo ao Juventude até o Gauchão. Marcelo Alexandre, atacante, foi liberado do São Paulo e não tem destino definido. 50 milhões de reais para jogar com Claudinho lá no Zenit. São Paulo pode fazer venda milionária para janeiro. Zenit tem observado alguns atletas no futebol brasileiro e viu uma peça interessante no São Paulo já para janeiro. Zenit de olho em peça do São Paulo. Na última janela de transferências, no meio do ano, o Zenit da Rússia observou alguns jogadores do São Paulo para a temporada e também de outras equipes do futebol brasileiro. A equipe russa tem sido uma ponta para atletas brasileiros ingressarem na Europa, como aconteceu recentemente com Yuri Alberto, Robert Renan, Claudinho e entre outros. Agora, segundo informações do jornalista Alex Bispo, o Zenit tem interesse na contratação do lateral esquerdo Wellington do São Paulo, que estaria disposto a sair. O que apuramos é que o time russo deve formalizar uma proposta pelo jogador até o fim do ano e quer contar com ele já na primeira semana de 2024, escreveu em suas redes sociais. Valores que o tricolor paulista pede pelo atleta. O São Paulo garante que agora o preço de Wellington será de 50 milhões de reais para uma venda ao exterior. Em um primeiro momento, a diretoria queria a permanência do atleta para 2024, mas precisa de caixa. Diretoria entende que está bem servida na posição e, em caso de venda pelos 50 milhões, Patrick pode se tornar o substituto imediato, caso fique, já que ele recebeu sondagens também. O São Paulo já tinha decidido pela compra de Caio Paulista. Tricolor vai tentar um parcelamento maior ou até uma redução do combinado em contrato, opção de compra em 20 milhões. Além do dinheiro da Copa do Brasil, uma possível venda de Wellington vai ajudar na obtenção dos valores.